Salve, salve, galerinha! Voltamos aqui para falar sobre os títulos públicos federais e nos encaminhamos já para o final aqui do nosso tema de renda fixa no módulo 4 do nosso preparatório gratuito de CPA 20. Então deixa seu like, se inscreva no canal e vamos falar então sobre títulos públicos federais, diferente do que acontece, por exemplo, com os CDBs, com as debêntures, que são títulos ali de dívida de bancos, instituições financeiras ou mesmo de empresas. Os títulos públicos federais são emitidos lá pelo Tesouro Nacional e basicamente são títulos de dívida do governo. O governo ele tem que pagar suas contas através da arrecadação. Muitas vezes a arrecadação ela é menor do que os gastos e para ele não ficar no vermelho, ele tem que emitir novas dívidas através do Tesouro Nacional, que são os títulos públicos federais, que são vendidos ali para as instituições financeiras de forma geral, num primeiro momento, e aí depois existe aí a revenda desses títulos das instituições financeiras para pessoas físicas e pessoas jurídicas no Brasil e no exterior. Então são vários títulos aí, mas a ideia central é essa, é a dívida do governo e o investidor está acreditando no pagamento dessa dívida com juros do governo. Obviamente, por se tratar de títulos do governo, ele existe aí uma situação bem menor de risco, né? O risco de crédito é muito menor, porque as empresas, as instituições financeiras, todas elas podem quebrar, mas o governo é muito mais difícil. Aí nós chamamos de risco soberano, quando a gente fala aí de risco do governo, risco país, né? Como com certeza você já ouviu falar. Esse risco é basicamente isso, do governo não conseguir pagar as contas e também não conseguir pagar os títulos em geral, aí, que são títulos de dívida que o governo emitiu e em algum momento ele tem que pagar essas dívidas. A ideia sempre dos títulos públicos federais, existe ali a cobrança de imposto de renda, existe a cobrança de IOF, sempre lembrando que esse imposto de renda segue a tabela regressiva. E agora a gente vai falar sobre esses títulos públicos federais que você precisa saber. Na prática, eles são um pouquinho diferentes do que são cobrados aí na sua prova, né? Hoje em dia facilitou-se muito mais aí, principalmente porque o governo quer incentivar as pessoas a investirem em títulos públicos federais, porque daí o dinheiro vai diretamente para o governo, né? E obviamente aí a rentabilidade ela é bem menor do que o governo paga, do que ele pagaria se ele precisasse tomar um crédito ou pegar esse dinheiro do FMI ou mesmo pegar esse dinheiro de bancos de outras instituições financeiras. Então, para facilitar, existe uma nomenclatura popular, como nós costumamos falar, né, que você pode ver aqui nessa terceira coluna, certo? E existe a nomenclatura que a Anbima cobra lá na sua prova. O primeiro título é a LTN, Letra do Tesouro Nacional. Ele é um título prefixado e no popular ele é conhecido como Tesouro Prefixado. Nada mais fácil, né, do que um título prefixado ser chamado de Tesouro Prefixado. Existe também a LFT, Letra Financeira do Tesouro. Esse já é um título pós-fixado, ele é atrelado à taxa Selic, né, e é chamado então de Tesouro Selic. No popular é muito mais fácil e você só precisa entender esses conceitos. Em seguida eu te dou algumas dicas para você ir muito bem na sua prova também quando a gente fala aí de títulos públicos federais. Existe a NTN-B principal e a NTN-B. A diferença principal das duas é que uma faz o pagamento de cupons e a outra não paga cupom. Cupom a gente já explicou lá no início, se você não entende ainda, volta lá em um dos primeiros vídeos aí que nós falamos sobre renda fixa, lá no início desse módulo, e você vai entender o que é o pagamento de cupom ou não pagamento de cupom. O ANTN-B, então, ele é um tesouro IPCA. IPCA é um dos índices de inflação. Se você não lembra o que é IPCA, lá no módulo 1 a gente fala sobre esses índices, esses indicadores, e ele vai ser atrelado à inflação. Sempre ele vai pagar a variação da inflação mais uma taxa pré-fixada determinada, e ele é conhecido popularmente como Tesouro IPCA. Sempre lembrando, quando ele fala NTN-B principal, não paga cupom, NTN-B normal paga cupom. Esses juros de cupom são de 6% ao ano e ele é pago semestralmente. Temos a NTN-F, Nota do Tesouro Nacional do tipo F. Ele é um tesouro pré-fixado com pagamento de cupom semestral
numa taxa de 10% ao ano. E também existe a NTN-C. Na prática ela não existe já há algum tempo, mas para sua prova ainda continua cobrando. A NTN-C ela é vinculada ao IGPM. Lembra que o IGPM é a inflação do atacado, não do varejo, como o IPCA é a inflação ali pós-fixada, sempre olhando ele como principal indicador, o IGPM. Esses são os principais títulos, são os títulos públicos federais, e para sua prova vamos lá agora algumas regrinhas para você sempre lembrar. Com relação a pagamento de cupons, sempre vale a pena você lembrar que letra não paga cupom e nota paga cupom, com exceção da NTNB, porque ela é uma NTNB principal, né? Quando existe esse sufixo principal, ele não tem o pagamento do cupom, mas as NTNs permitem então o pagamento de cupom, NTNB e NTNF. A NTNC, ali como eu disse, ela já não existe mais na prática, né? Mas ela cai também na sua prova. E em relação à taxa, você saber se essa taxa é pré-fixada ou pós-fixada, fique sempre de olho no T. O T, se o T vem antes, é pré-fixado. Se o T vem no final, é pós-fixado. Letra do Tesouro Nacional. T de taxa, taxa de juros, certo? A taxa de juros vindo antes do fim, certo? Vindo atrás, taxa atrás, juro pré-fixado. Taxa no final, T no final, taxa de juros pós-fixada. Isso facilita muito mais aí para você lembrar esse conceito lá na hora da sua prova de certificação. Lembra sempre dessa coluna da esquerda, que ela principalmente aí vai te dar toda essa dica. Olhando à direita, ali é só para entender na prática, mas na sua prova da Anbima é sempre perguntado sobre letra do Tesouro, letra financeira ou notas de forma geral. Te aguardo na nossa próxima aula para a gente continuar falando aqui sobre outras modalidades e finalizar aqui a nossa parte de renda fixa módulo 4.